O maior de todos os medos é o medo da condenação eterna. Explico. Quando você tem medo da condenação eterna, você vai querer a todo custo buscar mais e mais a Deus. Ao ponto de querer ter uma vida de intimidade com ele, viver as coisas dele, fazer as coisas com ele, aquele fogo todo, e todo dia acorda de manhã já vem Espírito Santo, me ajuda a conduzir o dia de hoje e tudo mais, fica naquele fogaréu todo. Porém, a gente precisa tomar cuidado que esse medo da condenação eterna pode nos fazer ficar reféns de uma outra coisa ainda pior. Quando nós temos. É saudável você ter medo da condenação eterna? Sim. Todos nós cristãos católicos, nós deveríamos ao menos ter medo da condenação eterna. Porém, não é isso que nós assistimos hoje. Esse que é sim um medo que deveria rondar as nossas vidas, mas não no sentido de nos afastarmos da graça de Deus, mas nos aproximarmos ainda mais dele, ele tem sido algo tão esquecido na maioria dos que se dizem católicos, que o que nós mais vemos são pessoas que simplesmente não ligam para as coisas que acontecem. Não se importam se, a igreja vou colocar uma coisa assim, aspas, boba, mas não é tão boba assim. A pessoa vive uma vida de sexualidade desregrada. Todas as vezes que engravida uma mulher, fala para ela abortar e acha que tá tudo bem. E se diz católico, porque vai à missa todo domingo. Essa pessoa tem medo da condenação eterna? Não. Entendem? É por não ter medo da condenação eterna que nós conseguimos observar pessoas cada vez mais se afundando num poço ainda mais fundo. É o medo é esse medo, o medo de sermos condenados, o medo é, o medo do juízo, especificamente de sermos julgados e sermos condenados a viver eternamente no inferno, simplesmente ser deixado de lado hoje é uma artimanha do inimigo. Porque quando você se esquece da condenação eterna, você vive a vida como você bem entende. Mais uma vez, repito, faça a minha vontade, não a vontade de Deus. Na homilia do Padre Paulo, ele reforça isso na homilia desse domingo. Quem não assistiu, assista. Ele frisa isso. A oração dos satanistas, o Pai Nosso dos satanistas, entre muitas aspas, ao invés deles falarem seja feita a vossa vontade, seja feita a minha vontade. Entendem? Tudo gira em torno da sua própria vontade, não da vontade de Deus. Então, quando você não tem esse medo da condenação eterna, você acaba vivendo a sua vida de uma forma que não tem necessidade de eu me preocupar. Eu me preocupo com isso quando eu estiver velho. E não. Então, só que, ET, o problema do medo de morrer
foi um medo que eu acabei não colocando, mas o problema do medo de morrer é que quando nós estamos vivendo uma vida totalmente desregrada como essa, é natural a gente ter medo de morrer, entende? Porque um católico genuinamente católico ou uma pessoa que quer ser um católico que se preze, não pode, não deve ter medo da morte. Por quê? E a pessoa entende que a morte é só o começo da vida eterna. Então, se eu tenho esse discernimento, por que eu vou temer uma coisa que que pode me fazer me aproximar novamente de Deus? Entende? É totalmente diferente do caso do medo da condenação eterna que eu tô falando. Quando você tem medo, você vive uma vida totalmente promíscua, você não vai se preocupar se você está desagradando o coração de Deus. Na verdade, Deus é a última pessoa com quem você vai se preocupar. Entendeu? Se as pessoas vivessem de fato de acordo com aquilo que acreditam, elas não teriam medo da morte. O que eu tenho falado esses tempos atrás, todinhos, até na última live eu também falei. Coerência de vida. Se você vive de acordo com o que a sua fé te ensina, não tem por que você ter medo de morrer. Não tem sentido você ter medo de morrer. Quando você passa a ter consciência da brevidade da vida, e Santa Teresinha nos ensina muito isso, você passa a ver a vida de uma outra forma. Você sabe que você só tem o hoje para você fazer as coisas. Você sabe que você só tem o hoje para ser um bom cristão, para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom irmão. Você sabe que só tem o hoje para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E por que você vai deixar para amanhã? O amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. Entende? Então, por isso que é necessário que nós façamos esse exame de consciência, até para que nós consigamos também, dia após dia, vivermos de uma forma que as pessoas vejam em nós algo diferente. E a nossa vida acabe aproximando essas pessoas de Deus.